Saúdos, irmãos, com a maravilhosa paz de nosso Deus. Com muita alegria, queridos irmãos, estamos mais uma vez aqui para estudarmos essas lições de escola sabatina, que eu tenho uma certeza, ela está sendo uma bênção em nossas vidas. Esses estudos cada vez mais enigmáticos estão sendo resolvidos a cada semana e assim podemos estar aprendendo mais e mais a palavra do Senhor. Irmãos, estude a palavra de Deus, pois se queremos ter a vida eterna, o próprio Cristo disse, examinar as Escrituras, porque julgar ser nelas a vida eterna. Então, com essas lições de escola sabatina, meus irmãos, temos a oportunidade de todos os dias estar estudando. Quem não pode estar parando um pouquinho para estudar a Bíblia, que sempre tem um tempo, pode estar também, além de estudar a Bíblia, com o pequeno de tempo que você tenha, está estudando também essas lições de escola sabatina. Porque gradualmente, irmãos, de pouco em pouco, num determinado momento, teremos bastante conhecimento da palavra do Senhor. Então, que você tenha esse desejo em tua vida de estudar essas lições. E venha conosco para juntos, mais uma vez aqui, mergulharmos nesse estudo de uma lição muito interessante. Mas antes de qualquer coisa, eu te convido nesse momento a fazermos uma oração ao nosso Deus. Então, incline a sua cabeça e nos acompanhe. Santo e eterno Pai que habita nas mansões celestiais, neste momento, Senhor, estamos aqui juntos para estudar a tua palavra. Abençoa, Senhor, aos nossos internautas, abençoa também a cada um dos irmãos que vão participar conosco e aqueles também que vão nos escutar. Que o teu Santo Espírito, Senhor, possa estar sobre cada um deles e mais possamos ter o desejo de te buscar. É o que eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Agora sim, queridos irmãos, estamos aptos, depois dessa oração e pedir a direção do Espírito Santo, a abrir as nossas lições e estudarmos aí a lição para este sábado, dia 11 de setembro de 2021. É a lição 11, que tem como título A Parábola da Vinha. Sim, irmãos, vamos falar de uma parábola muito interessante, ao qual tinha uma nação que tinha um interesse em suma especial para essa parábola e entender o que foi que deu essa vinha, né? Como diz a parábola da vinha. Vamos ver o que foi que deu, o que foi que aconteceu e vamos entender nos dias de hoje, na linguagem atual, o que podemos estar aprendendo com essa lição. Venha comigo a essa introdução que diz assim: os filhos de Israel deviam ocupar todo o território que Deus lhe indicara. Aquelas nações que haviam rejeitado a adoração e serviço ao verdadeiro Deus deviam ser despojadas. Mas era o propósito de Deus que, pela revelação de seu caráter através de Israel, fossem os homens atraídos para si. O convite do Evangelho devia ser dado a todo mundo, mediante o ensino do sistema de sacrifícios. Cristo devia ser erguido perante as nações, e todos os que olhassem para ele viveriam. Todo aquele que, como Raabe, a cananita e Ruth, a moabita, tornassem da idolatria para o culto ao verdadeiro Deus, devia unir-se ao seu povo escolhido. À medida em que o número dos israelitas crescessem, deviam eles ampliar suas fronteiras, até que o seu reino envolvesse o mundo. Aqui, meus irmãos, nessa nota, está deixando bem claro aqui aos filhos de Israel que eles deviam ocupar todo o território que Deus o indicara. E eles deviam ser exemplo de adoração, exemplo daqueles que faziam a vontade do eterno Deus, para que todas as nações ao redor, que agora tivessem o desejo de se converter a fazer a vontade do Senhor, também fosse chamado seu povo. Aqui, meus irmãos, vamos entender um pouco mais sobre essa situação, sobre o que aconteceu com os filhos de Israel, com o passar do tempo, se permaneceram nos caminhos do Senhor, se foram uma nação a qual deu frutos aos caminhos que Deus indicara ao homem. Vamos lá, irmãos, ao primeiro subtítulo dessa lição, que diz assim: outeiro fértil e vide nobre. E a primeira pergunta diz dessa maneira: que parábola utilizou o Senhor na antiguidade para representar a história
a condição e suas expectativas para o seu povo. Como era o solo em que plantou a vinha? Para nos ajudar, queridos irmãos, eu quero convidar nessa oportunidade o nosso pastor Lauro Vasconcelos, que nesta oportunidade estará colaborando conosco. Pastor Lauro, seja bem-vindo, é contigo. Queridos irmãos, paz e graça seja com cada um de vocês. Uma alegria poder estar aqui a convite do Departamento de Multimídia da Associação Brasileira e poder nessa oportunidade dividir com os irmãos a primeira pergunta da lição de número 11, a parábola da vinha. Nessa parábola vamos ver o verdadeiro milagre de Deus em tirar o povo da terra do Egito, da casa da servidão, e guiar esse povo durante todos os 40 anos do deserto, livrando-os das pestes, dos malfeitores, dos inimigos, e introduzindo esse povo agora a Canaã terrenal, de como Deus dá a eles todas as bênçãos, toda a proteção, todo o cuidado necessário para que eles pudessem ser produtivos. E como Deus também tem uma expectativa, já que ele fez tudo o que era possível para que aquela vinha produzisse frutos. Nós vamos ver nessa parábola que Deus ele se exime de toda a culpa pelo pecado ou pelo afastamento do povo de Israel dos preceitos de Deus. Deus tinha o desejo que aquele povo fosse luz, que iluminasse, que fosse modelo e exemplo para todas as nações. E para que isso acontecesse, Deus fez a sua parte. Mas infelizmente, como nós vamos ver no transcorrer dessa parábola, o povo de Israel não seguiu os caminhos de Deus e o resultado foi muito aquém, muito abaixo do esperado pelo dono da vinha. Vamos então para a primeira pergunta. Que parábola utilizou o Senhor na antiguidade para representar a história, a condição e suas expectativas para o seu povo? Como era o solo em que plantou a vinha? E como texto fundamental, nós encontramos Isaías capítulo 5, versículo 1. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha num outeiro fértil. E Salmos capítulo 80, versículo 8 diz: trouxeste uma vinha do Egito, lançastes fora os gentios e as plantastes. Como nós temos observado, meus queridos irmãos, neste texto, podemos encontrar que a parábola que fala acerca do cuidado e da bênção de Deus de comparar o povo de Israel com uma vinha. Essa era uma sociedade diretamente agrícola e a vinha era considerada a planta mais nobre. E o fruto da vinha, a uva, era considerado o fruto mais nobre entre todos os frutos. E quando Deus quis escolher uma maneira de falar o cuidado e a bênção que ele tinha para com o seu povo, comparou o povo de Israel com esta vinha. Fez um cântico, o cântico da vinha, de como Deus havia tirado os gentios e estabelecido esta vinha em um território que, segundo outros textos, manava leite e mel. Como Deus teve todo o cuidado, toda a proteção, toda a bênção de dar a eles o que eles precisavam para ser próspero. Como Deus, de maneira milagrosa, cuidava deles como a menina dos seus olhos. Existem algumas porções na nota que chamam muito a nossa atenção. Vamos a ela. Em destaque encontramos o seguinte escrito: achou-a numa terra do deserto, e num ermo solitário cheio de uivos, e trouxe-a ao redor, instruiu-o, guardou-o como a menina dos seus olhos. E mais, um pouquinho mais para baixo, já na outra página, vamos encontrar então descrito assim: assim trouxe o Senhor os israelitas para junto de si, para que habitassem como que a sombra do Altíssimo, miraculosamente preservado dos perigos do errante viajar pelo deserto,
foram eles finalmente estabelecidos na terra da promessa como uma nação favorecida. Mediante o uso da parábola, Isaías narrou o tocante sentimento, a história do chamado e preparo de Israel para ser no mundo representante de Jeová. Como nós temos visto, então, a notinha corrobora para o pensamento central. Na verdade, esse é o pensamento que vai se desenvolver em toda a lição, de como é que Deus chama o povo de Israel, escolhe o povo de Israel, separa o povo de Israel para si e premia, valoriza, dá ao povo de Israel tudo aquilo que eles necessitam para serem felizes e prósperos. O cântico da vinha é um cântico de chamado de Deus, de como Deus escolhe Israel para ser modelo e exemplo para todo o mundo. E como por conta disso Deus também cria determinadas expectativas para com o povo de Israel. Como eu só tenho a primeira pergunta, não posso terminar sem antes fazer uma consideração ou uma aplicação para a nossa vida. Será que Deus, assim como o povo de Israel, também nos tem chamado? Será que quando nós olhamos para a nossa história passada, também vemos os milagres de Deus em nossa vida? Assim como Deus conduziu aquele povo 40 anos pelo deserto, será que nós também enxergamos a mão de Deus conduzindo a nossa vida? E por conta disso, será que nós temos ciência de que Deus espera que a gente seja luz para todas as nações, para todos os povos? Será que nós vivemos à altura desse chamado de Deus? E quando nós equalizamos a maneira com que Deus nos cuida, será que nós retribuímos com amor, retribuímos com obediência toda essa bênção que Deus nos dá? Oro para que sim. Oro para que Deus continue nos incentivando, nos instando a separar as nossas vidas e sermos realmente essa nação que Deus milagrosamente chama para ser luzes em meio às trevas. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe os demais participantes, as demais perguntas, e que Deus continue abençoando a sua igreja, para que a nossa história não termine como a história dessa vinha. É o meu desejo, é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor Lauro. Que Deus te abençoe sempre. Que Deus abençoe o teu ministério, que seja assim um homem íntegro nos caminhos do Senhor e que possa estar sempre ensinando mais e mais a palavra de Deus. Que Deus te abençoe sempre a você e toda a tua família. E aqui, meus irmãos, a gente viu essa belíssima resposta do pastor Lauro, respondendo para nós toda essa primeira questão e deixando claro ponto por ponto do que deveríamos estar aprendendo. Fiquem atentos, meus irmãos, que aqui temos bastante conhecimento e que você vai estar aproveitando cada momento desses para fazer a vontade de Deus, porque Deus ele quer que você aprenda das palavras, aprenda das escrituras e vivam na verdade que Deus indicou para nós. E o pastor Lauro foi usado pelo Espírito Santo, a qual deixou isso bem claro nessa oportunidade para nós, a qual não nos deixa dúvida dessa primeira pergunta. Amém, irmãos? Vamos agora à segunda pergunta dessa lição, que a mesma diz dessa maneira: que tipo de videira o Senhor escolheu para plantar em sua vinha? O que fez para protegê-la e nutri-la? Irmãos, para colaborar conosco, eu quero ir agora ali a Valença do Piauí, com a nossa irmã Elaine, que vai colaborar conosco nessa oportunidade. Irmã Elaine, seja bem-vinda e é contigo. Que a graça e a paz de Deus seja com todos. Gostaria de agradecer por mais uma vez estar colaborando com a nossa lição. E hoje estarei colaborando com a pergunta de número 2, que diz o seguinte, ela está dividida em duas partes, né? A primeira parte diz: que tipo de videira o Senhor escolheu para plantar em sua vinha? Lá em Jeremias 2:21, lemos assim: eu mesmo te plantei como vide excelente, uma semente inteiramente fiel. Então, vemos o quê? Que Deus escolheu semente inteiramente fiel. Lá no comecinho da nota também vemos assim, que a vinha do Senhor dos Exércitos, declarou o profeta, é a casa de Israel, e os homens de Judá são as plantas das suas
delícias, né? Bem no início diz assim, que por intermédio do povo escolhido tinha Deus o propósito de abençoar toda a espécie humana. Então vemos o quê? Que eram pessoas verdadeiramente fiéis, que Deus escolheu a casa de Israel. E por meio da casa de Israel, Deus queria abençoar toda a espécie humana, todo aquele que quer fazer parte da sua vinha. E o que fez para protegê-la e nutri-la? Lá em Isaías 5:2 diz assim: e cercou-a e limpando-a das pedras, plantou-a de excelentes vides e edificou no meio dela uma torre e também construiu nela um lugar. Bem que no meio da nota, vemos o quê? Que estavam protegidos pelos preceitos de sua lei, ou seja, Deus protegeu a sua vinha pelos preceitos da sua lei. E a torre aqui que fala em Isaías, vemos também aqui na nota que como uma torre na vinha, Deus colocou no meio da terra seu santo templo. Então, essa torre significava o santo templo de Deus. E o próprio Cristo era o seu instrutor, assim como ele havia sido no deserto, né? Então, ele devia ser o seu mestre e guia. Então, pessoal, essa é a minha resposta. Espero ter colaborado e que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, irmã Elaine, que Deus te abençoe sempre, jovem, e que possa aí continuar crescendo e buscando mais e mais os caminhos do Senhor. É uma alegria poder ter a presença de vocês aí, mesmo distante, nessa oportunidade aqui conosco. Que Deus abençoe você e todos os nossos irmãos aí em Valença do Piauí. Grande abraço, minha irmã. E aqui, meus irmãos, que tipo de videira o Senhor escolheu para plantar em sua vinha? A irmã Laine deixou bem claro. Uma vide excelente, uma semente inteiramente fiel. O pastor Lauro já tinha dito aí, já deu uma explicação por que foi usada uma vide. Uma vide naquele tempo era o produto, era o fruto muito especial. E todo mundo o considerava assim. E agora Deus não só escolhe o pessoal como sendo, nessa parábola, uma vide, mas deixando bem claro que essa vide era uma vide fiel, era uma vide excelente, ao qual Deus escolhera para plantar. E o que fez para protegê-la e nutri-la? Vocês sabem, meus queridos irmãos, quando se planta qualquer tipo de planta, o melhor que devemos fazer é preparar a terra, usar o adubo, molhar bastante, né? É isso para que a gente possa ter uma planta. E aqui diz, o que fez o Senhor para protegê-la e nutri-la? Não só plantou em uma terra boa, mas diz, e cercou-a, limpou-a das pedras, plantou-a de excelentes vides e edificou no meio dela uma torre e também construiu nela um lagar. Meus irmãos, olha só o que Deus estava fazendo aí por essa vide. Não estava só plantando, mas estava dando o melhor para que essa planta, que tinha uma semente excelente, ela pudesse aí produzir bons frutos e assim desenvolver o seu trabalho para que foi plantada. E aí, irmãos, a gente vai ver aqui nessa lição o que foi que aconteceu. E nessa notinha diz uma parte muito interessante. A irmã Elaine deixou bem claro, mas eu vou ler mais uma vez. E como uma torre na vinha, Deus colocou no meio da terra seu santo templo. Lembrem-se, irmãos, quando o acampamento dos israelitas ali no deserto, que era colocado ali, as tribos divididas, cada uma no seu lugar, no meio aí de todas essas tribos tinha o quê? O templo do Senhor. Esse templo do Senhor, por que estava ali? Porque o próprio Deus queria estar com o seu povo. E aqui a gente vai vendo que no meio dessa vinha, foi feito ao redor dessa vinha, foi feito um lagar. E no meio dela tinha a vinha. E essa vide. E Deus estava aí para protegê-la. E agora, meus irmãos, qual será o que foi que aconteceu com essa vide? O que foi que deu, como deu esses frutos? Vamos à terceira pergunta para sabermos mais. E a terceira pergunta no próximo subtítulo diz assim: decepção na colheita. E a terceira pergunta fala desta maneira: o que o dono disse sobre o que tinha feito ao plantar a vinha, porém, o que encontrou no momento da colheita? Vamos lá, meus irmãos, para responder essa pergunta.
Eu quero convidar um irmão um pouco longe, um pouco distante de nós, mas por meio da multimídia está aqui agora presente conosco. O nosso irmão André, lá de Manaus, do Amazonas, a qual vai colaborar conosco. Irmão André, seja bem-vindo, meu querido. Olá, meu irmão querido, irmão Hilton. É um prazer, meu irmão, colaborar nessa terceira pergunta da nossa lição. A pergunta é esta: o que o dono disse sobre o que tinha feito ao plantar a vinha? Irmão, a pergunta está na mesma nota aqui. O Senhor declarou: eu mesmo te plantei como vide excelente e uma semente inteiramente fiel. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada? Olha, irmão, Deus escolheu a melhor semente, preparou o solo e agora ele plantou. A vinha, em Isaías 5, fala referente a Israel, o seu povo. E agora que ele deu todo o suporte, irmão, tudo que Israel precisava de auxílio celestial, agora o Senhor Deus deu para essa nação. Eles não aproveitaram, meu irmão, eles não aproveitaram. E a segunda fala assim: porém, o que encontrou no momento da colheita, irmão, ele encontrou, na vez de encontrar boas uvas, encontrou uvas bravas. Essas uvas bravas não estava no plano de Deus. Deus deu todo o suporte, irmão, para ser uma boa uva. E agora eles se afastaram do próprio Deus. Quando o homem se afasta do próprio Deus, não dá o fruto do Espírito Santo. As suas obras são más. E agora eles ficaram sem a proteção divina. Seria, irmão, uma nação abençoada por Deus, uma nação abençoada. Mas agora a nação passou a ser pior do que todas as nações. Meu querido irmão, muito obrigado. Que Deus fica na paz do Senhor Jesus, para que nós possamos, essa lição servir de ensinamento para o seu povo hoje. Que a igreja hoje não pode se afastar do Senhor, senão vai ser uma decepção. Na vez de ser uma bênção, vai ser uma maldição. Meu querido irmão, fica na paz de Jesus e um feliz sábado. Muito obrigado, irmão André, pela tua presença aqui conosco. Nós que ficamos felizes aí com a tua presença e que o irmão possa estar aí sempre desejoso de estar colaborando nesse trabalho, que seja o mesmo para a honra e glória de nosso Deus, meu irmão. E aqui, meus queridos... antes disso, né? Saudações aí aos nossos irmãos aí de Amazonas. Que Deus os abençoe sempre e que os caminhos do Senhor possam aí mais e mais ter pessoas assim como da igreja de Manaus para colaborar nesse trabalho que devemos fazer nessa terra. Que Deus os abençoe, meus irmãos. E aqui, queridos irmãos, vimos a resposta aí muito bem clara, muito bem entendível do irmão André neste momento, a qual deixou bem claro, né? O que o dono disse sobre o que tinha feito ao plantar a vinha. Aqui diz, meus irmãos, olha só, eu mesmo te plantei como vide excelente, uma semente inteiramente fiel, como pois te tornaste para mim uma planta degenerada de vide estranha. Uau, meus irmãos, o que é que aconteceu para que o Senhor, o dono da vide, pudesse falar palavras como essa nesse momento? O que foi que aconteceu? Aqui, meus irmãos, a gente já vê que não foi coisas boas, não foram a fruta esperada, mas sim, meus irmãos, fruto de uma planta degenerada, de uma vide estranha. E aqui diz mais: porém, o que encontrou no momento da colheita? Vamos ver, irmãos, o que foi encontrado nesse momento.
em vez de ser excelente uvas, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu, meus irmãos? Uvas bravas, meus irmãos. Foi isso que aconteceu. Aquele povo, nessa parábola que aqui está representando, com todas as coisas que Deus estava fazendo no meio deles, para que desse o melhor e fosse exemplo para todos, neste momento, a gente vê como foi duro o coração daqueles homens, como foi duro o coração daquelas pessoas, que em vez de dar o bom fruto, deram uvas bravas, meus irmãos. O que isso quer dizer? Que o povo não andou nos caminhos do Senhor, em que o povo rejeitou os caminhos do Senhor. E isso pode estar acontecendo com muitas pessoas, que se dizem por muitas vezes fazer a vontade de Deus, mas por muitas vezes não sabe nem o que é pecado, não sabe o que é a vontade do Senhor também. Meus irmãos, devemos estar atentos, queridos, para não cairmos nesse desgosto para a vontade do Senhor. Temos grandes oportunidades e o que é que faremos de nossas vidas? Que Deus nos abençoe para que possamos estar fazendo o melhor. Vamos mais à lição e vamos entender o que foi que aconteceu. Na quarta pergunta diz assim: além de não produzir o fruto esperado, o que aconteceu com a vinha? Então, o que o Senhor pediu que o seu povo fizesse? Vamos lá, irmãos, para responder essa pergunta. Eu vou estar aí colaborando nessa oportunidade. E aqui, meus irmãos, vamos ver de acordo ao que diz Jeremias na última parte. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada como vide estranha. Meus irmãos, Deus aí estava trabalhando com aquele povo. Tirou de uma escravidão. Ofereceu uma grande terra, ao qual eles iam ter grandes bênçãos se andassem nos caminhos do Senhor. Mas aqui, meus irmãos, olha o que diz a palavra do Senhor. Por intermédio de Moisés, exposto perante o seu povo, os resultados aconteceu de quê daquele povo ali? De uma grande infidelidade. O povo foi infiel à vontade de Deus. Deus estava sendo fiel em todas as coisas para aquele povo, mas o povo por muitas vezes se desviava. Diz um pouco aqui também na nota referente ao que aconteceu. Mas a maior parte das vezes em sua história, eles se esqueceram de Deus. Sim, meus irmãos, o povo se esqueceu do Senhor e perderam de vista seu elevado privilégio como povo que o representava. Roubaram-no do serviço que deles requeria e roubaram o próximo da guia religiosa, o seu santo exemplo que ali eles deveriam manter. Meus irmãos, a gente já vê que além de o povo não der o fruto esperado, eles foram totalmente contra a vontade do Senhor. Lembrem-se, irmãos, do que a gente leu há um pouco de tempo atrás, há 15 dias atrás mais ou menos. Deus, na forma de teocracia, governava o seu povo, mas o povo acabou o quê? Esquecendo de Deus, abandonando e rejeitando a Deus e pedindo que homens governassem sobre eles. E os homens aí, meus irmãos, estavam aí fazendo a vontade como eles queriam e não como Deus permitia. Meus irmãos, quão triste essa parábola está saindo. Quão triste, meus irmãos, aconteceu com nossos irmãos na fé. E devemos estar de olhos, meus irmãos, para que isso não venha acontecer conosco também. Somos escolhidos pelo Senhor. Deus está dando tudo para nós. Mas o que é que estamos fazendo para honrar esse nome do Senhor? Que Deus nos abençoe para que possamos estar escolhendo o melhor de nossas vidas para honrar o nome de Deus. Amém? Vamos agora, meus irmãos, ao próximo subtítulo dessa lição, que diz assim: retirada de privilégios e proteção. Vamos agora, nesse momento, à quinta pergunta dessa lição, que diz assim: o que se esperava que o dono fizesse, já que a vinha não havia produzido nada e a vide se tornou uma planta estranha? Para colaborar conosco nessa oportunidade, eu quero convidar também aqui o pastor Anailton Santana, aqui de Juiz de Fora, que vai estar colaborando conosco. Irmão Anailton, é contigo.
Salve, amada igreja, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Quero agradecer ao irmão Hilton por essa rica oportunidade de participar de mais uma pergunta da lição de Escola Sabatina. Dessa feita, a pergunta de número 5, que tem como subtítulo Retirada de privilégio e proteção. A pergunta diz o seguinte: o que se esperava do dono, que o dono fizesse, já que a vinha não havia produzido nada e se tornou uma planta estéril? Então, é óbvio que a pessoa, quando planta algo que aquilo não nasce bonito, ou não dá nada, o dono arranca e joga fora. Assim também aconteceu justamente com essa vinha. O dono plantou, ela não produziu, e ele arrancou toda e lançou fora. E diz a palavra, diz a nota, que ele plantou outra vinha mais fora daquele terreno, do outro lado do muro. É o que está dizendo aqui nessa nota. O lavrador removeu a vinha e a ocultou de sua vista. Plantou-a de novo, mas do outro lado do muro, e de tal maneira que o tronco não mais ficou visível. Então, segundo diz o texto da Bíblia, que aquela terra ficou seca como um deserto e chuva nenhuma cairia sobre ela. Nós também devemos trazer esse exemplo para nós, para que a nossa vida possa ser uma vida frutífera, que a gente possa viver fazendo a vontade de Deus, para que Ele possa derramar sobre nós a chuva serôdia. Que Deus nos abençoe, é o meu sincero desejo e a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor Anailton, pela tua presença. Que Deus te abençoe mais e mais, também o teu ministério e também os nossos irmãos aí de Juiz de Fora. Que Deus os abençoe sempre, meu querido. E aqui, meus irmãos, a gente já viu, né, o que é esperado quando uma planta que você planta para que seja frutífera não dê os frutos. O que é que a gente espera? Que essa planta seja cortada. E o pastor Anailton deixou isso bem claro para nós. O que a palavra de Deus também vem dizendo. E diz: tirarei a sua sebe para que sirva de pasto. Derribarei a sua parede para que seja pisada. Então isso era o que era esperado que o dono fizesse com aquela vinha, ao qual ele plantou com todo cuidado, que ele ofereceu todas as bênçãos e não quis fazer a sua vontade. Meus irmãos, a gente vê aqui o quão duro Deus tem trabalhado pelo seu povo, mas o seu povo, por muitas e muitas vezes, vem se degenerando mais e mais. E em vez de produzir aí os frutos do Espírito que Deus está oferecendo aí para aqueles que querem, os homens, por muitas vezes, querem fazer o fruto da carne, o fruto das nossas próprias vontades. E quando uma planta que você planta para dar esses bons frutos não serve, ele é cortado fora. Mas Deus, irmãos, ainda tem algo muito interessante. E aqui a gente vai ver, nessa lição ainda, a misericórdia de Deus, o quão tamanha é. Vamos lá. E vamos aqui ainda um pouco nessa quinta pergunta, a uma parte da nota que diz assim: o lavrador removerá a vinha e a ocultará de suas vistas. Plantou-a de novo, mas do fruto do outro lado do muro, e de tal maneira que o tronco não mais ficou visível. Olha só, irmãos, o que Deus ainda vem fazendo pelo seu povo. E o tronco mesmo foi posto fora do alcance do homem, e de poder este causar-lhe algum dano. Irmãos, Deus ele age, e age das melhores maneiras possíveis. Mas ainda, irmãos, nós falhamos em cumprir a vontade de Deus. Que possamos estar orando, meus irmãos, unânimes nesse desejo de pedir o Espírito Santo sobre nós, para que possamos ser transformados o quanto antes. Necessitamos disso, queridos. Vamos, irmãos, à sexta pergunta dessa lição, que diz dessa maneira: quais reinos e povos que a vinha infrutífera e degenerada representam? Para colaborar conosco, eu quero convidar aí agora a nossa irmã Marilene, ali de Juiz de Fora também, esposa do nosso pastor Anailton,
que vai colaborar conosco. Irmã Marilene, é contigo. Saúde a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus e também ao irmão Wilton pela oportunidade que ele me concede de responder a pergunta de número 6, que nos diz: quais reinos e povos que a vinha infrutífera e degenerada representa? Os reinos é o reino de Israel e o povo de Judá. Então, eles não produziram os frutos que o lavrador esperava. Ele foi desobediente ao seu mandato. Então, na notinha nos diz que Israel não havia apreciado, ou seja, valorizado as grandes bênçãos que lhe foram confiadas, mas se apostaram dos princípios da verdade. Então, eles foram desobedientes ao mandato do Senhor, não guardou os seus mandamentos, então as bênçãos não foi lhe concedida. Então, que experiência nos é dada hoje? Que se nós não formos obedientes ao mandamento do Senhor, com certeza as bênçãos do céu não vai ser derramada entre nós. Então, minha oração é que nós possamos amar a nosso Deus, ser obediente aos seus mandamentos e fazer tudo aquilo que Ele nos ordena. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmã Marilene, pela tua resposta, pela tua colaboração. Que Deus te abençoe mais e mais, minha irmã. E bênçãos aí para toda a tua família. Aqui, meus irmãos, a irmã Marilene deixou isso bem claro para nós. Quais reinos e povos que a vinha frutífera e degenerada representa? Representa quem? Aqueles povos que Deus tinha escolhido para o servir. Aquele povo que Deus tem escolhido. E por muitas vezes esse povo, o que é que faz? Deixa de fazer a vontade do Senhor. Aqui em específico diz: a casa de Israel e os homens de Judá são a planta das suas delícias. Irmãos, Deus, pela sua misericórdia, escolheu um povo para que este povo pudesse representar o nosso Deus por todas as partes. Mas por muitas vezes esse povo vem falhando e falhando contra a vontade de Deus. Meus irmãos, temos oportunidades em nossas vidas. Aproveitemos, irmãos, porque a misericórdia de Deus está sobre nós mais uma vez. E o que é que nós vamos fazer? Faremos a vontade do Senhor ou seremos mais uma vez uma nação degenerada, a qual vai abandonar mais e mais a vontade do Senhor, como o mundo está fazendo? Prestem atenção, meus irmãos. Temos oportunidades e o poder da escolha está em tuas mãos. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos agora, queridos irmãos, à última pergunta dessa lição, que a mesma diz assim: como se deve entender esta parábola? Foram os erros e apostasias generalizados entre o povo escolhido de Deus ou o problema era da grande maioria? Porém, que palavras positivas se ouviram sobre os poucos fiéis na época da monarquia? Para colaborar conosco, irmãos, quem vai nos ajudar é o missionário ali de Piracicaba, o nosso irmão José Castro, que vai colaborar. É contigo, meu irmão. Bom dia, meus queridos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. A pergunta número 7 é uma pergunta especial, uma pergunta que mostra um pouco a situação, a posição de Deus com relação a seu povo. Desde a saída do Egito até a entrada de Canaã, o povo de Deus passou etapas. Tanto em sua administração como também na vida espiritual. Em sua administração já nós sabemos que no ano 931 o povo de Deus, dividido até esse ano em 12 tribos, se dividiu em dois grupos, né? O reino do norte e o reino do sul. 10 tribos acima, capital Samaria, o povo chamou-se agora Israel, e o povo do sul, né? O reino do sul era Judá, capital Jerusalém. Deus colocou nesses dois reinos reis. 19 reis. A Bíblia diz desses 19 reis, tantos reis que foram colocados lá no reino do norte, no reino do sul, fizeram a maioria tudo o contrário à vontade de Deus, tudo.
Em especial, o pecado mais grande foi a apostasia. Apostasia é colocar-se em oposição a Deus, em oposição à sua doutrina, em oposição a seus pensamentos, em oposição a seu governo. Então, estes dois reinos, depois da divisão, estes dois povos começaram, lamentavelmente, né, falo assim, dirigidos por seus reis, a ter uma queda espiritual. Pero não foi de todos, não foram todos os que se afastaram dos princípios de Deus. Por isso que a pergunta 7 diz, foram os erros de apostasia generalizados? Nós podemos dizer, querido irmão, querida irmã, que esses erros, esse afastamento de Deus, de seus princípios, de seu governo, não foi uma decisão de todos, sino foi de uma grande maioria, sim. Pero Deus reservou, guardou, como em todo tempo ha feito Ele, um pequeno remanescente, um pequeno povo, uma pequena igreja. Falo em relação à quantidade. Então, a pergunta número 7 nos mostra de que quantos, e nós podemos isso confirmar, antes que eu esqueça, confirmar quantas pessoas entraram a Canaã terrenal. Entraram só 2. Saíram do Egito muita gente e no caminho muitos morreram. Mas só 2 entraram. Assim também nós estamos como aquele povo de Israel. Nós também temos que sair do Egito. Nós somos convidados a sair do Egito. Egito representa o mundo. Egito representa as coisas que o mundo nos mostra e que procura nos afastar de Deus. O mundo procura isso, o inimigo procura isso, que você esteja em contra, em apostasia, em contra dos princípios de Deus, em contra da vontade de Deus. Isso é o que faz o inimigo e faz também o mundo. Por isso é que nós somos um povo chamado a sair do Egito, pero chamado também a chegar a Canaã celestial. E nós somos um povo que está caminhando em este mundo. E o caminho não é fácil. O caminho tem pedras, o caminho tem buracos. Pero a decisão é de você. Você e eu temos que tomar a decisão. Se ficar no caminho certo ou não sair. Não é bom que você tenha um pé no caminho certo e um pé no caminho errado. Isso se chama hipocrisia. Se chama adultério espiritual. E nós não podemos ter um pé lá no mundo e um pé na igreja. Você está perdendo o seu tempo. Realmente você está perdendo o seu tempo. Deus quer que você e eu possamos ter os 2 pés, a mente, nosso coração, no caminho certo. Aquele caminho que nós conhecemos. Aquele caminho que Deus nos mostrou. E nós estamos no caminho certo. Aqui na terra, Deus tem uma igreja, um povo diferente. Um povo que se diferencia de todos os povos, de todas as religiões, sectas. E a segunda parte da pergunta diz, porém, que palavras positivas se ouviram sobre os poucos fiéis na época da monarquia? O que a Bíblia diz, queridos, Isaías diz, mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como o carvalho e como a azinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim a santa semente será a firmeza dela. Então, queridos, que linda promessa. Eu fico feliz porque Deus sempre deixa na palavra promessas para nós. Quizás muitos de nós pensamos, por ser um povo pequeno, Deus não está conosco. Mas eu quero em esta manhã dizer o seguinte, queridos, em esta oportunidade. Deus está com o verdadeiro povo adventista. Deus vai estar sempre guiando, alimentando, sustentando, né, dirigindo a seu verdadeiro povo adventista. E se queremos falar individualmente, Deus vai estar com você e comigo. Se nós somos fiéis aos princípios que Deus nos ha dado. Se somos fiéis à doutrina que Deus nos ha deixado. E se praticamos e depois ensinamos a outros. Essa é nossa missão. Esse é nosso dever. Assim que, querido irmão, querida irmã, querido povo adventista da Reforma, verdadeiro, nós temos essas promessas na Bíblia. Assim que nós temos que continuar caminhando rumo a la Canaã celestial. Que Deus te abençoe, que Deus nos guarde. É meu desejo e minha oração em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, querido irmão. Que Deus te abençoe sempre, que o Espírito Santo de Deus te abençoe e que teu ministério avance mais e mais e que a gente possa estar
firmes levando a palavra do Senhor. Saudações a cada um de nossos irmãos de Piracicaba. Aqui, meus irmãos, a gente viu muito bem claro a resposta do nosso irmão Cássio. Deus, meus irmãos, ele age de misericórdia e Deus ainda tem um remanescente sobre essa terra. E o que é que nós, como esse remanescente, até quando iremos aí não estar fazendo a vontade de Deus? Que eu e você, meus irmãos, possa entender que você é a parte que Deus escolheu sobre essa terra, para que outras pessoas, por meio de você, possam conhecer esse Deus a quem servirmos. Que possamos andar nos caminhos do Senhor, fazendo a sua santa vontade. É o meu desejo para mim, para cada um de vós que está nos escutando. Que Deus nos abençoe e que possamos estar aí sempre aptos a fazer a vontade do Pai. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos mais uma vez, nessa oportunidade, orar ao Senhor e pedir a sua direção para que possamos ser guiados no melhor caminho. Pai Santo que habita nas alturas dos céus, obrigado, Pai, por esse maravilhoso estudo que nos concede. Que possamos entender, ó Pai, qual é a Tua vontade e que possamos ser transformados mais e mais para andarmos em Teus retos caminhos. É o que eu te peço, Senhor, nessa oportunidade. Não que sejamos merecedores, mas que te peço em nome de Cristo Jesus, que vive e vai reinar para todo sempre. Amém. E assim, meus irmãos, nos vemos até a próxima semana. Que Deus te abençoe.